Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um episódio do nosso RPG de Pokémon! É isso aí! Meu Deus. E muito obrigado, antes de tudo, pra todo mundo que escutou o nosso primeiro episódio, e muito obrigado pra todo mundo que tá acompanhando esse episódio. Você sabe muito bem, como eu disse no primeiro episódio, se você estiver acompanhando isso ao vivo na Twitch, você aproveitou o momento certo, porque agora no YouTube, a não ser que você seja membro do canal, que vai estar disponível a partir de hoje, o lançamento desse episódio, o próximo episódio você vai demorar uma semana a mais do que todos os membros e nossos subs da Twitch pra conseguirem assistir. E, além disso, você vai, se você se tornar membro do canal, você vai estar oficialmente apoiando os RP Goblins a continuarem sendo os RP Goblins e entregando histórias pra vocês da melhor forma que a gente pode. O valor dos membros vai ser sempre, e a não ser que alguma coisa mude, pra sempre o valor mais baixo, pelo menos o membro básico, que o YouTube permite. Então, é quase um valor simbólico pra você poder ajudar a gente e apoiar o canal. Mas antes de qualquer outra coisa e antes de dizer mais coisas, eu tenho que apresentar os meus jogadores, e nós temos aqui da direita para a esquerda Angel R, interpretado pelo Victor. Salve. Kaiser Andrew, interpretado pelo Skyler. Salve. E Yuri Sasaki, interpretado por um ser misterioso. E Oi. muito obrigado pra todo mundo pela recepção do nosso primeiro episódio. A gente realmente ficou bastante grato. A gente também ficou bastante... Eu, pessoalmente, fiquei bastante orgulhoso de como ele foi. E eu espero que o resto da série inteira continue assim. Eu espero que todo mundo que esteja acompanhando a gente tenha gostado tanto quanto a gente também. E, além disso, você pode mudar o futuro dessa série, porque no comentário fixado desse vídeo e no nosso servidor do Discord, existe um link para um formulário do Google para você votar em quais vão ser os Pokémons dos grupos dos nossos colegas. Eu deveria ter falado isso no primeiro episódio, inclusive, mas eu falei. A gente tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui como ao meu lado tem 3 fileiras com 3 Pokémon, só que 2 deles são vazios? Porque um Pokémon cada um deles escolheu, mas os outros 2 espaços, vocês que vão preencher. Eles fizeram umas listas e agora com os seus votos, os Pokémons mais votados pelo público vão ser os próximos Pokémons que o nosso grupo vai encontrar aqui. E nós já temos um Pokémon na forte liderança, então se você encontrar o seu Pokémon favorito na lista, ou você só quiser que algum Pokémon esteja ou não esteja presente, faça sua voz ser ouvida e participe. Nós temos ainda um número relativamente pequeno de votos, então você consegue efetivamente mudar o futuro desse RPG que você tá assistindo enquanto você tá assistindo ele. E, além disso, mais uma vez, muito obrigado pra todo mundo que tá participando. E alguém tem mais alguma coisa antes de a gente começar? Na hora de votar, lembra que talvez o seu Pokémon esteja usando, o que você tá votando vai usar chapéu. Pense nisso. Existe 1/3 de chance do Pokémon votado ter um chapéu. Então, pensem bem, porque vocês têm muito poder na cabeça de vocês. E eu espero muito que apareça um Gaiarado de chapéu futuramente. Enfim. Vamos começar um pouco depois de onde a gente parou. Faz mais ou menos uma semana desde que vocês conseguiram o prêmio por serem campeões do concurso de captura de Staraptor da Barriga Azul. E agora vocês já ficaram um tempo a mais viajando pela belíssima região de Teras. Vocês... Pergunta importante. Diga. Geograficamente, essa região é como? Ó, eu vou te pedir uma coisa bastante difícil, mas se você for no Google e pesquisar por mapa da Grécia, é exatamente isso. Beleza. É basicamente uma série de arquipélagos ao sul e uma parte maior ligada ao continente, um pouco mais ao norte. Nesse momento, vocês estariam ali mais ou menos... se vocês quiserem ir em relação às partes de Grécia mesmo, um pouco mais ao lado leste da Grécia, ali em volta, próxima à região de Patras e outras cidades semelhantes. Mas, enfim.
é algo bastante semelhante, talvez não necessariamente igual. Porra, eu fico tô tirando foto pra caralho nessa nossa viagem, tá? Só dizendo aí, família, vocês não tem que me aturar. Bom, já faz alguns dias que vocês estão viajando e, claro, de tempos em tempos, ainda mais com alguns fundos de um grande investidor que acabou investindo na viagem de vocês depois do sucesso da primeira expedição, vocês de vez em quando conseguem, param em algumas pousadas e hotéis de beira de estrada, mas nem sempre isso é possível. As viagens são longas e as pernas de criança são relativamente curtas. Então, de tempos em tempos, nada mais resta pra vocês do que acampar, encontrar pontos no meio da floresta pra levantar suas barracas e dormir sobre a luz das estrelas. Por sorte, o clima de Teras é bastante ameno. Ele não é nem muito frio no inverno, nem muito quente no verão. É quase perfeito pra justamente esse tipo de expedição. Mas, bom, eu pergunto pra vocês como são essas noites de acampamento. Quem fica responsável pela cozinha, quem faz as barracas, como é a dinâmica de vocês durante os acampamentos e também durante as viagens. O que vocês ficam fazendo enquanto vão viajando, vendo as belas planícies de Teras. Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Pode começar. Vai Skyler primeiro, não. Eu acho que a Alice quer começar. Mano, eu acho que o Skyler quer muito começar e tá com vergonha. Ele tá apontando pra outra pessoa. O que você acha, Léo? Eu acho que você quer começar dessa vez, Liz. Tá bom. Mano, eu basicamente fico... Quando eu não estou tirando fotos do ambiente, eu tô tirando foto de mim mesmo e do Sprigatito. Basicamente é isso. No acampamento eu, eu cozinho, mas mais ou menos, assim, tá ligado? Eu faço o que sobra, tá ligado? Eu faço trabalho leve, porque meu corpo é um templo. Eu quero ver mais o ambiente, tentar conhecer um pouco mais o lugar e dos pokémons, principalmente. Dar pesquisada, tentar entender mais. E no acampamento, ele provavelmente cozinha as comidas dos Pokémon, especificamente. E busca alguma coisa quando precisa lá, madeira ou alguma coisa assim. Mano, o Angel fica andando de skate, socializando com outros Pokémon, fazendo merda. Então, ao que eu Ele faz o que dá vontade. Ao que eu E no entendi... acampamento ele faz o que sobra ali. Bota o palmo pra vigiar de noite. Eu queria que ele tinha falado, bota o palmo pra mijar, velho. Monta a barraca. Ao que tudo indica, o Yuri e o Palmo fazem todo o trabalho, enquanto o resto do pessoal fica fazendo qualquer outra coisa, é isso? Mano... Eu faço comida dos Pokémon, é muito importante. E vou pegar coisa. Eu monto a barraca. Isso. Então o Palmo faz todo o trabalho, enquanto todo o resto fica fazendo outras coisas. Provavelmente sim. Entendi. Bom, hoje é um dia não muito diferente desse. Vocês acabaram de levantar acampamento. Demorou um pouco mais do que vocês provavelmente demorariam, afinal de contas, só um pobre Palmo guardando todas as barracas e fazendo todas as mochilas demora um pouco. Mas ele não é do tipo de reclamar, então ele animadamente acorda às 5 da manhã e começa a enrolar o saco de vocês. E logo lá pelas 9h30 ele acorda todos vocês com um café da manhã e... vai apontando. Ele não é dos melhores dos cozinheiros, na verdade certamente um dos piores, a maior parte das coisas é queimada, mas ele se esforça. E, enfim, vocês levantam o acampamento em um dia como esse e tomam o caminho em direção à próxima cidade. Vocês estão próximos da capital e, bom, principalmente a primeira grande cidade da visita de vocês. A cidade de Tenas, da região de Teras. Não confundir com a capital Atenas. Apenas Tenas. Ela é como se fosse
a metrópole política e social desse local. Como é uma região formada em laços, ali é uma cidade sem nenhum ginásio. Eles não são exatamente uma cidade formada em batalhas, mas são o ponto inicial para a maioria dos treinadores Pokémon dessa região. Normalmente é ali que eles se encontram primeiro, compram os seus suprimentos e se preparam para sair em viagem. Até, às vezes, muitos grupos se encontram lá pela primeira vez, que, ao que tudo indica, não foi o acontecimento de vocês. Então, ela é uma grande metrópole e um excelente ponto inicial. É quase como o ponto inicial perfeito pra todo mundo, e não por acaso a rota logo depois é conhecida como a Rota 1 da região de Terras. Então vocês estão chegando já, vocês já fizeram alguns dias de viagem, agora finalmente a jornada de vocês pode propriamente começar. Mas algo para o caminho de vocês, de forma que vocês se pegam questionando absolutamente tudo. Vocês estão caminhando por justamente uma dessas matas quando vocês encontram uma ponte. Uma ponte larga de concreto, sabe, de estrada. Não é exatamente uma dessas pontes estilo Indiana Jones, mas ela é uma ponte que atravessa um grande rio que parece abastecer essa metrópole. Mas na frente da ponte, vocês veem um rosto familiar. Ele tem as mesmas bochechas rosadas, o mesmo cabelo azulado e a mesma pose, enquanto ele faz uma mímica de não posso passar, como se ele estivesse preso dentro de uma caixa. O mesmo Mr. Mime da floresta anterior. Ele vê vocês se aproximando, ele faz um aceno, dá um saltito e fala: é um prazer ver vocês de novo, novos amigos! Acho que não bateu bem, não. Eu tô vendo aquele cara de novo. Eu também tô. Qual que era o almoço mesmo? Bom, o almoço foram restos de natureza que o Palmo serviu pra vocês. Eu tive uma coisa envenenada lá, certeza. Tô no olho meio vermelho. Eu olho pro Mr. Mime. Eu viro pra ele, eu viro pros caras. Pego o tesouro pra quem soca a cara dele. E o Mr. Mime, ouvindo isso, ele fala: não soquem a cara do seu novo amigo. Eu tenho uma charada pra vocês passarem. Pedra, papel, tesoura pra quem chuta o estômago dele. Vocês não gostariam de fazer isso. E ele aponta pra cima e vocês reparam acima, entre duas árvores, um amarrado de pedras gigante, exatamente igual, a mesma armadilha que uma das cordas tá logo ao lado dele. Ele tá em cima da gente? A pedra tá em cima de vocês. Eu dou 3 passos pra trás, a um tá mais. Eu dou 3 passos pra trás também. E ele fala: vocês querem passar pela minha ponte ou não? É só uma charadinha. Você Eu olho, parar aqui. eu olho o rio, assim, o rio é muito profundo. É, bastante profundo. É nadável? Não, ele é bem forte, assim, tem uma correnteza forte. Ele vê você e fala: muito boa pergunta, meu amigo Angel. Eu gosto muito de pontes, então eu viajo pra todas as pontes e paro na frente delas, até alguém passar. Uma vez que vocês passarem, eu vou pra próxima ponte. Tu pega Então assim, você abre o não mapa. derrubou a pedra naqueles caras. Não. Como vocês são meus novos amigos, eu derrubei. Perfeito. Eu pego o mapa assim, eu abro, eu me junto com os dois. Ó, esse aqui é a rota sem pontes, tá? Na próxima vez. Beleza. Ok. Eu guardo o mapa. Tá, lança a charada aí. Lembrando que pra quem errar, e ele aponta pras pedras em cima. E ele não parece- tá mais em cima da gente. Muito feliz de fazer isso, sabe? E ele fala:
Alguns passos à frente, quem quiser dizer a charada. Temos 3 chances. Se alguém morrer. Exato. Mano, a gente deu passo pra trás. Tem um cara aí na frente, velho. Ele olha pra você e fala: Engel, meu novo amigo, então você vai responder? Vai entrar também. A gente tem mais chance se forem mais pessoas. Ahem. Lá vai, lá vai. O que é o que é? Eu não sou bonito, mas todos olham meu rosto. Eu dou voltas e voltas e voltas, mas nunca saio do lugar. Quem eu sou? Vocês gostariam que eu repetisse? Eu vou olhar minha Pokédex. Deve ajudar dessa vez. Cara, Talvez ajudar agora. você olha e a sua Pokédex, dessa vez, ela parece não te trazer nenhuma resposta. Droga. Nino Poké Google? Não. Droga. Você repara que por alguma razão, toda vez que vocês estão perto desse Mr. Mime, o sinal do celular vai embora. Caralho. De boa, né? O que é o que é? Não sou bonito, mas todos olham meu rosto. Dou voltas e voltas e voltas, mas nunca saio do lugar. Quem eu sou? Porque a segunda parte eu sei essa charada, mas a primeira tá me confundindo, tá ligado? Fala pra gente então. Dá voltas e voltas e voltas e não sai do lugar, é um relógio. Você fala isso? Eu falo pra eles. Quando você fala, o Mr. Mime, extremamente biblioteiro, fala: é isso mesmo, acertou. A primeira parte era só pra... Era só pra enganar a gente? Não, na verdade, é porque eu tenho um presente. E aí ele coloca a mão em um bolso que não existia antes e tira 3 relógios. E ele entrega pra vocês. Relógio. Eles são feios? Eles são meio feios, assim, eles parecem aqueles... É como... Eles são tão coloridos quanto um relógio do Ben 10, sabe? Eles são tipo Eu ia falar verdes. tipo o relógio da Dora, do Ben 10. Exato. Mas ele entrega pra vocês e ele fala: esses são os novos Poké relógios. Eu roubei de uma loja no caminho pra cá. Eles marcam seus batimentos cardíacos e, acima de tudo, eles mostram pra vocês algumas coisas de especial. E além disso, o Museu de Tenas está com uma promoção. Quem mostrar um Poké relógio entra de graça. Ser acusado de roubo, Que não. promoção é essa? Cara, não questiona. É um Poké relógio, não é qualquer relógio. É uma promoção com essa marca pro lançamento do novo Poké relógio. Mano, E ele fala: não se preocupem, eu também roubei uma nota fiscal. E ele entrega pra vocês. Caralho. eficiente, pega a nota fiscal. E ele fala: eu vi boatos que vai passar um cabeludinho, assim, cabelo azul, cheio de gel, por aqui. Eu certo. tenho uma ideia mais legal ao invés das pedras. Ah, Faz um alçapão, assim, debaixo da ponte, assim, que derruba eles. excelente ideia. Eu vou preparar isso na minha próxima ponte. Eles vão passar por aqui já, eu acho. Se você quiser esperar, assim, não dá tempo até você chegar, até a próxima a gente tá lá. Tá bom. Boa viagem. Bota fé. E ele dá um passo pro lado e deixa vocês passarem. Ok, vamos passar. Eu também vou. E vocês passam e se separam que os Pokéwatches têm um marcador, assim, de batimentos cardíacos e de passos caminhados, sabe? Quase como se fosse um Apple Watch. É meio feio? Ele é bem colorido, assim, sabe? Mano, eu vou dar uma customizada nele, mano. Eu vou botar um chapéu nele. Não, mano, eu vou pegar. Ele é feito do que, mano? Ele é de. Ele é de plástico. Plástico, Mano, dá pra pintar, velho. Mano, Pegar uma eu tinta já guache. sou todo colorido, velho. Meu cabelo é verde. Você pega um verde pra combinar com seu cabelo. Eu vou pegar o preto então.
Se quiser eu pego um azul. Então pega o azul e fica todo mundo no tema, pô. Então eu peguei um azul marinho aí. Bom, e vocês começam a caminhar e logo o horizonte vai se mudando, o Mr. Mime fica completamente pra trás. Vocês conseguem ouvir os barulhos de pedras caindo depois de algumas horas, de um outro pobre coitado que respondeu errado e que provavelmente teve seus últimos momentos em relação a este Mr. Mime. Mas, depois de algum tempo, vocês veem que a cidade à frente começa a mudar. O ambiente é um pouco diferente. A cidade de Tenas é a cidade do conhecimento e da filosofia. Ela não é uma cidade de batalhas Pokémon. Então vocês conseguem ver que a arquitetura dela é inteira diferente, sabe? As casas são bem altas, os prédios são enormes e principalmente no centro desse local a cidade parece ser toda construída com círculos concêntricos onde ficam todas as coisas, e no centro desse maior dos círculos existe o maior prédio da cidade, o Museu de Tenas, o maior museu do mundo conhecido, que rege a maior parte da história dessa região. Então vocês vão caminhando e vão vendo a cidade, as ruas de pedra portuguesa vão aos poucos se transformando em asfalto. E logo vocês começam a se ver no centro de uma grande e opulenta cidade. Além disso, algumas construções são um pouco diferentes do que vocês estão acostumados. Muito dessa cidade parece como se fossem sonhos de verdade tornados realidade, sabe? Existem várias esculturas de Pokémons e humanos trabalhando juntos. Dizem os boatos de que essa cidade foi construída com Pokémons e humanos trabalhando juntos. Existe uma razão que Teras é conhecida como a região dos laços, e não é por acaso. Essa, a maior das cidades, tem os laços entre humanos e Pokémon como ponto central, assim. Vocês conseguem ver que ela é uma cidade feita de arte, ela é uma cidade feita de história. As fachadas delas são todas preservadas de períodos históricos mais antigos. Então vocês conseguem enxergar aquelas colunas brancas e altas de mármore. Vocês conseguem enxergar algumas das casas, alguns prédios. Mas, ao mesmo tempo, é uma mistura do novo com o antigo. Mesmo essas casas sendo antigas, o chão é asfaltado e vocês vão caminhando e sentindo o frio do ar-condicionado das lojas chegando até vocês. O ambiente é bem cheiroso, assim, a cidade, imediatamente vocês conseguem sentir um cheiro de kebabs e de pão sendo feito pelos vários estandes pela rua da cidade. O ambiente é bonito, a cidade é limpa. Não por acaso, ela é limpa por também uma grande conexão entre humanos e Pokémons. Vocês conseguem ver os funcionários locais que são conhecidos apenas assim, como funcionários. Eles têm poder de polícia, mas ao mesmo tempo eles são faxineiros, eles são qualquer tipo de necessidade que a cidade possa tomar. Eles são como se fossem faz tudo. E eles caminham pelas ruas das cidades, todos acompanhados dos seus Pokémons, também faz tudo. A maior parte deles acompanhados de Pokémons bípedes, de polegares opositores, como palmos, não muito diferentes do nosso amigo Angel, mas muitos deles ainda com Machops, Machokes, alguns com Mankeys, diversos Pokémons diferentes que conseguem segurar coisas e ajudar coisas, tão presentes e parecem ser os responsáveis por fazer essa cidade ser do jeito que ela é. Existe um trabalho constante e uma mudança constante de mercadorias, de mãos e de coisas acontecendo. Vocês entram na cidade e se sentem quase como parte de uma máquina muito bem trabalhada.
ela é uma cidade hipercentenária, uma cidade conhecida pela paz e conhecida por ser um local onde as pessoas conseguem trabalhar livremente. Enfim, vocês vão caminhando, vendo isso, ainda mais aqueles de vocês, pessoas de cidade pequena, definitivamente nunca viram um ambiente tão grande como esse, assim. De longe, o maior lugar que vocês já viram na vida de vocês. Eu tô na minha Pokédex Uhum. procurando restaurantes próximos. Eu não aguento mais comer mato queimado. Você... bom, não é difícil se você quiser uma comida rápida, existem várias barraquinhas nas ruas, mas procurando por restaurantes você encontra rapidamente 1 milhão de restaurantes locais, assim, um em cada esquina, sabe? Vou comer moussaka. Pô, quase uma lasanha. Não, uma lasanha, mas uma lasanha. Uhum. E o... Bom, vocês vão pra um restaurante? Vamos? Temos que bater a boquinha, né? Estamos precisando. Porra, não aguento mais comer pedaço de galho no meio da minha comida, velho. Meu Deus. Enfim, Nada contra, Palmo. o Palmo, ele parece um pouco ofendido, assim. Ele olha pra você e faz... Palmo! E ele cruza os braços. Tudo bem. Aquele galho da outra vez tá bem gostoso. Ele sorri e faz... Palmo! E sorri, acena com a cabeça, assim. Ele realmente parece concordar. Realmente tava bem gostoso. Bom. E vocês entram em um restaurante próximo e logo se colocam, encontram uma mesa, assim, um restaurante um pouco mais simples, do tipo que você só sente, e vocês vão e começam a pedir os pratos locais, caçarolas, pães e outras delícias locais vão sendo colocadas na frente de vocês, uma por uma, e vocês vão aproveitando pra comer, junto com os pokémons de vocês. Alguns sentam à mesa como humanos e outros ficam ao lado esperando. Afinal de contas, viajar com um Palmo é praticamente viajar com uma criança. E depois de algum tempo, vocês estão sentados nesse restaurante. Vocês não conseguem parar de ver o homem adulto definitivamente estranho dentro do restaurante. Existe um homem a algumas mesas de distância, sentado com um jornal aberto na frente do rosto dele, e ele vai folheando as páginas do jornal, passando elas uma por uma. Sem nunca pedir comida, ele vai olhando o jornal, mas qualquer um saberia que ele não tá olhando pro jornal, porque tem 2 buracos exatamente onde ficam os olhos dele cavados no jornal que ele usa pra espionar o restaurante, como se tivesse num disfarce perfeito. E desde que vocês chegaram, esses olhos atrás dos buracos do jornal têm olhado principalmente pra vocês. Eu acho que é aquele tipo de adulto que gosta de crianças. Mas é perigoso, né? Mano, aquele cara ali tá... Vou ligar pra polícia, mano. tá tudo incomodado aí. E vocês veem que quando vocês já estão pedindo a sobremesa de vocês, ele se levanta e vai pra mesa ao lado de vocês e continua olhando no jornal. Moça, eu peço pra garçonete. Se chama garçonete. Pode tirar esse cara daqui, é esquisito. E ela fala, na verdade não. E ela passa andando. Ué. E esse cara, ele vira pra vocês, assim, de trás do jornal, ele faz um... Psst, psst, criançada, olha pra cá. Pra ele, Ele com sai cara fora. Eu olho pra ele com cara de nojo. Você olha pra ele e fala... Oh, eu preciso discutir um assunto com vocês, mas é hiper secreto. Seguinte, eu abro meu mapa assim. Tem umas... Tem um beco ali, umas 3 ruas pra trás. Pode ser lá? É perfeito, na verdade.
Ok. A gente se vê lá. E ele fala: não, mas eu preciso que vocês garantam que vocês vão. É assunto importante. Ah. Sei lá, eu dou 10 reais pra ele. E ele fala: ok, isso é... nunca nenhum contato antes tinha me dado dinheiro. Daí você me devolve depois, quando a gente se encontrar lá. Certo. E ele fala: me parece um bom trato. Ok, até mais tarde, crianças. E ele fecha o jornal e vai embora. E eu. Ok. Eu respiro fundo. Eu falo, tá, a gente vai pro museu depois aqui, né? Claro. Ok. Vocês... Pode falar. Eu vou ligar pra polícia, fazendo uma denúncia daquele lugar. Você liga fazendo a denúncia e a polícia diz tipo: ah, sim. Esse senhor por acaso usava óculos? Ele usava assim ou não? Não. Não usava óculos. Certo. Então, bom, nós veremos o que podemos fazer. E ele desliga. Parece bastante estranho assim a ligação. Enfim, vocês saem desse restaurante, caminham mais um pouco e vocês reparam que vocês fazem o caminho possível, assim, se escondendo por trás das ruas e evitando ao máximo o beco que vocês combinaram, mas ainda assim, de trás de algumas caixas, vocês veem um homem dizendo: psst, psst, ei, eu preciso falar com vocês, é importante. Tá, pega rápido. Você vira pra ele, ordena que seu Starly faça um ataque rápido e o Starly obedece. E ele desce voando, as asas dele se tornando prateadas e acerta esse homem no estômago. Ele cai de trás de algumas caixas e cai de costas no chão. E no momento que ele cai, vocês reparam que do paletó dele cai um distintivo que diz: Polícia Internacional de Teras. Mano, Caralho, corre! Eu pego pra não ficar ser falso. Ele olha pra vocês e fala: tá, eu mereci ela. Por favor, venham até aqui. Eu sou um agente secreto. Ok, mas em um ambiente com outras pessoas, porém isolado. Tanto faz, a gente pode ser aqui se vocês quiserem. Ah, fala logo. Bom, eu ouvi dizer que vocês são bastante capazes. O feito de capturar o Staraptor da barriga azul foi longe. Vocês são treinadores pokémons, não? Sim? Um dos meus melhores agentes confiou em vocês e me passou esse contato. E ele mostra a Pokédex e você vê na Pokédex o Monkey de chapéu. Eu olho assim, tipo, eu levanto a sobrancelha pro Kaiser e pro Angel e falo. E tipo, toco a mão boto a mão no meu rosto e falo, tá. É um contato confiável mesmo. Eu acho que ele tá subindo na tribo dele. E ele fala: ele é um agente duplo em uma gangue de primates terroristas bastante perigosa. Eu ouvi dizer que eles espancaram uma criança quase até a morte esses dias. Sim. Estamos sabendo. Eu imagino. Vocês parecem ser bastante capazes. Ele estende o nome e fala: Agente Plato. Codinome, né? E ele estende a mão, assim, se separam que ele tem uma certa pinta de detetive, sabe? Ele usa um blazer, ele tem um cabelinho bagunçado, uma barba por fazer, mas o distintivo dele parece ser real.
Ou seja, ignorando todas as coisas suspeitas que ele fez até agora. Ignorando todas as coisas. Basicamente. Você fala, olha, se você é um detetive, você podia ser um pouco menos... Estranho. Desculpa, é que essa profissão exige máximo secretismo. Discrição total, ele fala enquanto ele vai olhando em volta, assim. Como se ele procurasse por alguém que estivesse observando ele. Então, o que você quer da gente? Bom, Assim, a gente é só... Assim, eu completei, tipo... Quantos anos a gente tem? tipo, 12 anos, 13 anos, 14. Eu completei, tipo... 13 anos... Há 2 meses atrás. Não se preocupe, quando eu entrei nessa profissão eu era um jovem garoto. Assim como vocês. Não é fácil. Mas eu gostaria da ajuda de vocês. Bom, ele entrega um contato e fala: por enquanto é algo breve, mas nós ouvimos... Bom, um dos meus agentes entrou em contato comigo dizendo que existe uma célula terrorista na cidade. Eles planejam um atentado. E eu gostaria da ajuda de vocês para encontrá-lo. Era aí. Não parece os melhores planos. Eu não tô entendendo onde que a gente Tem é. uma ameaça terrorista, você tá chamando umas rua. Cadê a polícia? E ele fala: Eu sou a polícia. Eu fui encarregado dessa missão. E o resto da polícia? Bom, eles não gostam muito de mim, então eu preciso de outros agentes. Tá bom? Eu tenho certeza que vocês serão capazes. As recomendações... Bom, o relatório sobre vocês foi excelente. Ele mostra, assim, uma mensagem escrito: Monkey, 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 monkey. Tudo bem, dá só um minutinho pra gente pensar. Eu quero me agrupar com os outros. Tá, qual a chance de a gente conseguir convencer ele de buscar os outros 3? Eu olho pra ele assim. Cara, é bem grande. Eu acho que é melhor. Tá. Você volta e... ele fala: e aí, o que vocês acham? Vocês estão dentro? Então, a gente não tá muito pronto ainda, sabe que só tem o Starly e tudo. Mas nós temos 3 agentes que, olha, são muito bons. A gente recomenda, inclusive. Posso fazer um formulário se quiser. Recomendações de vocês? Sim, são muito bons. São 3 com nós, mas muito melhores que a gente, claramente. Ele coloca uma das mãos assim sobre o rosto pensativo e ele fala: diga-me mais sobre eles. Faz um teste de carisma. Vamos lá. Quanto que eu tenho de carisma? Você tem... Mais um. Mais um? Opa! Agora é hora de gritar, velho. 11. Ele, olha, você vai falando sobre Nick, Nico e Nicholas, os 3 agentes, e ele ouve, ele vai ouvindo assim, ele vai mexendo a cabeça, acenando, e ele fala: o trio NNN é perfeito, é perfeito. E você acha que eles vão estar na cidade hoje ainda? Eu olho pra direção do Mr. Mime, eu olho pros 2. Eu olho e falo... onde aquele rio deságua aqui perto? Sim. Procura por ali. Você vai encontrar com certeza. Entendi. Só presta bastante atenção, eles são bem habilidosos em se esconder e tudo. Eles provavelmente vão tá entrando pela cidade camuflados pelo rio. Uma drop zone. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Se precisarem de qualquer coisa ou tiverem qualquer informação sobre células terroristas, meu nome é Agente Plato. E esse é o meu número de telefone. E ele entrega. E o número de telefone dele é tipo 4. Pode deixar. Eu vou Boa salvar o contato dele por via das dúvidas, tá ligado? E eu vou falar. Qual que é a chance deles estragarem tudo e a gente ter que fazer alguma coisa? Estragarem o quê? A gente só encontrou um maluco na rua. É, mas se for verdade alta, mas as nossas mãos não vão estar sujas. Eu vou... O museu é pra ali. Vamos lá. Vocês só dão de ombros e seguem na direção do museu?
Maluco do caralho. Assim, tipo, honestamente, assim, eu acho que esse cara tava legítimo, mas ele é meio maluco. Então eu vou ficar meio de olho. Ele provavelmente tava mesmo, mas. Eu vou ficar de olho, assim, eu vou ficar esperto, tá ligado? Vocês vão olhando em volta, assim, mas logo vocês deixam isso pra trás. Parece que a cidade calma demais e esse homem maluco realmente só parecia estar impedindo a paz de alguma forma. Porque enquanto vocês vão caminhando, vocês vão vendo que essa cidade é belíssima, de todas as formas possíveis e imagináveis. Vocês vão seguindo o caminho de vocês e logo se veem na frente do museu. Vocês passam direto mostrando seus novos Pokéwatches com a promoção junto com a empresa que faz esses relógios. Então, vocês só passam direto e vão visitar o museu, assim. E vocês separam que é um museu gigantesco, assim. Não é por acaso que o maior prédio da cidade é um museu. Ele realmente são 20 andares de museu, sabe? Ele tem obras de arte e obras de arte e obras de arte. Houve-se um dia que Teras aparentemente foi um grande império, porque vocês veem coisas de todas as regiões, sabe? Existem artefatos e pinturas e coisas mostradas de Kanto, de Johto, Sinnoh, Unova. Todas as regiões parecem ter alguma coisa aqui presente. Mas vocês se pegam olhando por um pouco mais de tempo para uma obra em específica. À frente de vocês existe uma pedra. Em primeira vista, ela seria uma pedra como qualquer outra. Mas os desenhos nelas são mesmerizantes. Eles parecem ser desenhos de uma civilização antiga. Vocês já viram pinturas rupestres ou coisas semelhantes antes? São coisas bastante rudimentares, sabe? Criaturas, desenhos muito toscos, assim, sabe? Bonecos de palitinho e essas coisas assim. Mas essa é diferente. E vocês veem uma das guias falando, ela aponta e fala: esse daqui é o nosso fóssil mais antigo do museu inteiro. As teorias mais recentes apontam que essa pedra foi talhada ao longo de muito tempo. Nós não sabemos muita coisa sobre ela, apenas que essa pedra foi talhada há mais de 400 mil anos. Mais tempo do que nós sabemos que humanos e pokémons coexistiam nesse planeta. Em uma era completamente diferente. E mais impressionante ainda, essa pedra não foi talhada toda de uma vez. Ela foi talhada aos poucos, ao longo de uma noite, os estudos apontam. É como se ela fosse uma história. É como se uma história fosse sendo contada enquanto ela era pintada. Bom, se me perguntarem, eu diria que são só um monte de desenhos sem sentido. Mas muita gente já viu muitas coisas diferentes. A maior teoria de todas é que quem tá talhado nessa pedra é um Pokémon que deixou de existir há mais de 500 mil anos. Um Pokémon único. Um Pokémon lendário. Ela fala apontando pra pedra. E vocês todos podem fazer um teste de inteligência. Uma das minhas melhores Por um experiências. momento eu achei que ela era daquele pessoal que acha que os Anunnaki que talhavam essas coisas. Eu fui em um outro museu que tinha uma mulher maluca. Tinha umas vigas que foram feitas Assim, por Anunnaki. Não é tão maluco, existem Pokémons que são canonicamente alienígenas, então tipo... Acho que a Anunnaki especificamente seria um pouco demais, assim. Os caras que usavam os carros movidos a ouro. Agora, essa história tá respondida. Yuri Kaiser, falta o Angel.
Angel? É você, Victor. Boa. Nossa, menos um. Kaiser, você vai olhando e... É quase um pouco de pareidolia, sabe? Quando você enxerga rostos em qualquer coisa. Mas você vai olhando pra esse Pokémon ou essa talhada e você tem um sentimento estranho. Vocês todos têm de alguma forma, mas no Kaiser é muito forte. É um sentimento de déjà vu. Como se vocês todos já tivessem visto essa imagem antes. Kaiser, pra você, é o bastante que você consegue se lembrar por um segundo. É como se seu corpo não tivesse ali e você não tivesse vendo uma imagem talhada, mas sim uma criatura na sua frente. Você chega a ficar até quase tonto, sabe? É como se uma memória inteira viesse na sua cabeça de uma vez só. Uhum. Mas vocês todos têm o mesmo déjà vu, assim. Eu pego meu slush assim, tá ligado? Tomo, faço. Acho que tá meio calor aqui. Palma, você acha que você consegue pintar alguma coisa? Você vê que ao lado da exibição tem uma placa dizendo: proibido palmos pichadores aqui. Acho que não vai ser dessa vez, Palmo. E o Palmo fica meio triste assim, ele joga a lata de tinta dele pro lado. E ele faz só tipo um palmo balançando os braços. E a guia continua, e se vocês preferirem seguir ela, ou se vocês forem só olhando, as outras exibições não parecem ter nada tão chamativo quanto essa, sabe? Elas não parecem ser tão impressionantes quanto essa que vocês acabaram de ver. Eu quero pegar um caderninho, porque eu tenho um caderninho, e eu quero desenhar, fazer um desenho Vou tirar uma foto. da escultura. Obrigado, também. Bem... Mas fazer um desenho do que eu vi, entendeu? Na pedra. Vocês dois fazem e... é diferente. Vocês comparam a foto ao desenho e, tipo, mesmo que o desenho tenha sido uma cópia fidedigna do que tá ali e a foto seja uma cópia ainda mais fidedigna, as três parecem diferentes. A foto e o desenho e a pedra parecem ser três coisas parecidas, porém diferentes. É como... hoje em dia é mais fácil da gente imaginar. É como um ser humano gerado por inteligência artificial, sabe? Uhum. É uma imagem muito parecida com aquilo que você esperava. É uma imagem muito igual, tudo aquilo que você tem. Mas ela é diferente o bastante para que seja estranho. Mesmo todas elas tenham sido efetivamente iguais, assim. Um desenho, uma foto e a própria pedra, todos um na frente dela, assim. E mesmo assim parecem ser três obras diferentes, sabe? A realidade, a sobreposição e, tipo, uma hiperrealidade. Eu vou mostrar o meu desenho, ele não tem nada a ver com... Eu pego... Ô, Palmo, sabe tricotar? Eu acho que você tá pedindo demais dele. O Palmo vira a cabeça assim, meio perdido. Palmo, tenta tricotar o que tá ali, pra gente ter mais uma forma de... Tá, Victor, faz um teste da sua destreza mais um, que é o bônus de bonde pro Palmo. Sabe, o Pokémon da minha avó sabia tricotar. Ele é um pouco mais velho. Palmo, tricota. É destreza? Destreza, mais isso. um. Oxi. 10 no caso. Agora tem mais um. Tá, enfim. Vocês
vão e o Palmo não consegue, assim. Ele não faz nem nada próximo a tricotar, sabe? Ele mal consegue dar um ponto em linha. Eu olho e falo, tudo bem, valeu a tentativa. E o Palmo, ele, tipo, abaixa a cabeça e os olhinhos dele pegando fogo, ele pega e ele faz, tipo, Palmo, com o punho fechado, prometendo que ele vai aprender a tricotar. Eu deixo os equipamentos com ele. Ele guarda nas bolsinhas que todo mundo sabe que os palmos têm, igual com os cangurus, e aí ele vai ficar pra um momento oportuno. E é no meio disso que vocês começam a ouvir alguns sons estranhos. Enquanto vocês estão observando, desenhando, tirando fotos, vocês conseguem ouvir a voz de um segurança falando tipo, ei, não é pra você entrar aí? E uma voz respondendo, dizendo, eu não me importo. E vocês olham e sentem como se fosse a calma antes da tempestade. Por um segundo, é aquele momento antes de alguma coisa grande acontecer, em que todos parecem saber que tem algo pra isso acontecer e olham em volta, em antecipação. E de repente, todos os olhos... Pode falar. Não, eu nada. Tá. Melhor deixar quieto. De repente, todos os olhos se viram pra um homem em cima de umas estátuas. Por um segundo é até cômico, assim, ele em cima da estátua, de um homem forte, com o peito pra frente, e ele de pé em cima dos peitorais dele, e cercado em volta dele, mais 8 ou 9 caras. Vocês reparam o que parecem ser... Eles todos usam uniformes. São uniformes amarelos e vermelhos. E esse homem em cima da estátua, que parece ser alguma espécie de líder, usa um uniforme inteiro amarelo e ele tem o cabelo vermelho dele todo penteado pra trás e um topete. E ele tem uma barbicha no queixo dele, um queixo bastante quadrado. E de repente, vocês veem, ele puxa um megafone de um lado e ele fala: atenção, senhoras e senhores! E o segurança fala de novo: ei, eu vou ter que pedir que você saia daí. E ele fala: não se preocupe, eu já vou. É só um segundo. Eu tenho a atenção de todos. Ele fala, levantando a mão pra cima. E todo mundo vai olhando e um dos seguranças, ele começa a chamar um outro. Tipo, ele vai tocando num rádio, sabe? Acho melhor a gente ir embora, rapaz. Tem uma janela perto da gente, tá? Vocês olham pela janela, só que vocês estão, tipo, no 14º andar. Eu tenho uma pergunta, mas você parece estar identificando a estátua? Não. Tô em cima, ok, beleza. E ele fala, logo em seguida: senhoras e senhores, é o meu prazer e é o prazer de vocês serem apresentados aos grandes Minemoise, Minemoise, Minemoise. E de repente todos os homens embaixo vão repetindo: Minemoise, 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 ao mesmo tempo. E ele fala: é isso mesmo, Minion número 2, prepare o gatilho. Ele fala apontando pra baixo. E um dos caras que tem um crachá escrito Minion número 2 em cima do peito dele prepara, ele puxa do bolso dele alguma coisa. E no momento que ele puxa, os seguranças todos levam as mãos as pokebolas deles. E eles falam: ei, larga isso aí. E ele fala: não se preocupe, é só um presente de boas-vindas. Vai ser um estouro! E no momento que ele faz isso, esse cara aperta esse gatilho e vocês ouvem um ti, 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 ti. E de repente, fumaça, alarmes e uma explosão parece tomar conta de um dos pedaços do prédio. E logo depois, uma outra explosão, e mais uma, e mais uma, e mais uma. E de repente, uma no andar de vocês. É tudo tomado por uma fumaça preta que cobre o andar inteiro. Vocês mal conseguem enxergar a frente. Os alarmes começam a tocar e, rapidamente, o museu começa a dispensar aquela chuva anti-incêndio. Mas vocês conseguem ouvir o... do prédio aos poucos tremendo, sabe, com os impactos. E imediatamente esse homem em cima fala:
É um prazer de vocês conhecerem nós. Meu nome... E ele coloca a mão sobre o peito dele, ele fala de uma forma bastante flamboyante, assim, ele abre os braços e fala: é Capitão Kudos! E imediatamente todos os caras falam embaixo: Kudos, Kudos, Eu quero Kudos! fazer uma ação nessa, posso? Pode. Eu quero abrir minha mochila, pegar uma coisa que vai doer, eu quero tacar na cabeça desse cara. Tá. Você abre sua mochila, pega uma colher de ouro que vocês roubaram da casa do velho que vocês ajudaram. Eu quero fazer uma ação antes dele fazer isso. Quero me afastar dele. Você pega a colher e joga, é um dado de destreza. Enquanto Na você, cabeça desse cara. Legal! você joga e no meio da fumaça, você só erra. E enquanto ele vai falando, ele fala: tremam de medo perante as forças da equipe Miremoise. Está na hora de todos esquecerem um pouquinho, não é? E ele estala os dedos, salta de cima da estátua e ele vai ao lado e um dos seguranças tenta ir pra cima dele, só que dois desses caras soltam pokémons que pulam pra cima do segurança. E esses dois pokémons, dois pequenos Machops, derrubam o segurança no chão e o outro tenta reagir, mas um Charmander começa a apontar assim um pouco de fogo, mantendo o cara de refém mesmo. E o Capitão Kudos, ele vai ao lado, saca uma faca e corta um quadro na parede, assim, ele faz fazendo um X em cima de um quadro milenar. E ele fala: isso é só o começo. Essa estrutura, uma grande homenagem a memórias terríveis. Uma pena que vocês também vão ter que morrer. Minion número 3, segundo gatilho. E o Minion número 3 aperta mais um. E imediatamente vocês começam a ouvir. E dessa vez o prédio treme de verdade. Vocês conseguem ver o chão vai inclinando. Eu vou... Mano, eles estão na frente da única saída? Eles estão... Sim. Tem saída de incêndio, de emergência, não? Você vai olhando e você repara que eles vão imediatamente na frente das saídas. E não só isso, as pessoas que estão ali presas, que não são treinadores, os civis, estão meio perdidos, assim, sabe? Eles vão olhando pra um lado, olhando pro outro, e eles só vão gritando aos poucos. E imediatamente ele vê vocês, o Capitão Kudos, e ele fala: Minemoise, peguem-nos, e aponta pra vocês três. E 3 dos asseclas deles correm na frente de vocês e um deles diz: o chefe disse que se eu roubar um Pokémon, eu ganho uma promoção. E aí os 3 param na frente de vocês, cada um deles com uma Pokébola na mão. Porra. Pô, mano, eu tô meio puto. Eu vou só falar pra você dar um ataque rápido em quem estiver na minha frente. Seja o cara ou o Pokémon. Tá. Eles soltam os Pokémons e vocês reparam, são só Pokémons psíquicos. Eles colocam pra fora um Meditite, um pequeno Pokémon bebê lutador, um Spoink, aquele Pokémon porco com a pérola na cabeça, e um Natu, o pássaro psíquico. E eles soltam esses 3 Pokémons e eles falam imediatamente: vocês não vão embora daqui sem a gente. E imediatamente vocês veem que os civis em volta estão olhando pra vocês, procurando algum tipo de ajuda, sabe? Mano, eu vou no cara que tá com Spoink, tá? As lutas são lutas em grupo, então vocês todos jogam ao mesmo tempo. Ah, tá. Uhum. Com isso dito, vocês colocam seus Pokémons pra fora, o que vocês vão fazer? Vou botar Mano, pra fora, né? eu vou lutar com o cara, olha. Ok. Vocês soltam Starly, Sprigatito e Palmo pro primeiro duelo Pokémon. Desse grupo, inclusive. E, bom, eles saltam pra fora, tomam linha. E agora a gente começa. Iniciativa. Lembrando que a iniciativa nesse sistema, você soma também o speed do seu Pokémon. Ué, sim. Ou seja, Aí sim, mano. nada. Vintola, não crítico, mas Vintola ainda. É só o speed do Pokémon, né? Isso. Tá. Então, um 12 aqui magro. Não, e o bônus de bonde de vocês também. 21.
Tá, o 13. Starly tirou 21. Tá. O Spriga... Nossa! Tirou 13. O Palmo tirou um natural. Tá, e vamos ver o resto. O Spoink tirou um natural também. O Meditite tirou 11. Mano, o Palmo tava no banheiro. E Tá aqui ainda. o último deles tirou 19. Que é o último deles mesmo? O último deles é o Nato. Enfim, dito isso, o Starly é o primeiro. O Starly toma pra fora, faz um Starly pronto pro combate. Ele vai analisando os pokémons abaixo dele, balançando as asas e ele toma o campo de batalha mais veloz entre todos. E eu vou apontar pro Spoink. Está, ataque rápido. Ok, você aponta pro Spoink, fala Starly, ataque rápido, então rola e adiciona um bônus de ataque do Starly. De ataque, tá. O ataque rápido tem alguma coisa diferente pro ataque rápido ou não? Não, ataque rápido teoricamente sempre seria primeiro, mas você já é o primeiro então. Já sou o primeiro aqui. 13. Ok, você acerta ele e rola o dano do seu ataque rápido. Que E no se eu caso não me engano. é um D6 mais 2. Ah, D6? Isso. Não. 5 de dano. Ok, o seu Starly voa na direção dele e acerta o Spoink no rosto, que só faz um Spoink enquanto cai de costas no chão, muito ferido, assim, é uma pancada extremamente veloz, o ataque rápido vem zunindo e faz um... E ele toma ar novamente, balança as asas e todos os olhares vão pro Starly de vocês. E o Nato deles vai vingar o colega deles usando Psíquico. Você tem que rolar o seu bônus de Speed pra tentar esquivar. Um, 21, você consegue. 21. Ele treme o ar, só que o Starly é muito mais veloz. Ele vai navegando assim e ele faz um giro por entre as pilastras e nada parece acontecer. O ataque psíquico do Nato passa em vão. Próximo é o Sprigatito, que coloca as duas patinhas pra frente e faz um Sprigatito enquanto ele balança o chapéu dele sobre a cabeça, pronto pra lutar. Mano, eu vou... É o Spoink ali. O Spoink é o que tá ferido, assim. O Spoink tá feridaço. Mano, eu vou no que tá fudido, né, mano? Tem que fazer. Só que eu vou usar folhagem. Que ainda é um ataque físico, então foda-se. É mais ataque então, né? Oi? É mais ataque pra acertar? Isso, mais ataque. Só que... Aliás, a gente tinha que ter feito isso pro Starly. Pro Starly também, que é É. Starly, né? Exato. Que é Mas o quê? todos os ataques que você usa o tipo do seu Pokémon, ele tem o Same Type Attack Bonus, também conhecido como Stab. Então ele dá o dano dele vezes 1.5, sempre arredondado pra cima. Acima? É. Caralho. Bom, Eu tinha caído então, droga. Então, como é que você sabe os pontos de vida do Spoink dele? Mas se 5 dano, Ah, eu imagina tirei um 7. 19, mano, pra acertar. Ok. Você acerta e agora rola o dano. Tá, é um D6 mais 1 porque é físico. E... Bom, mais com 3. 7 ele já caía. Mano, Você vê o o seu Sprigatito joga mais algumas folhas na direção dele e acerta esse Spoink, que tinha tirado um na iniciativa, então ele já seria o último. Ele toma uma cabeçada, toma umas folhas na cabeça e ele gira e cai de costas no chão, nocauteado, colocando as pernas dele pra cima, completamente perdido. O Kaiser vai olhar pros dois. Desculpa, mas tô a fim de acabar com esses caras. tá, pode ser. Vamos só derrotar primeiro os Pokémons, bora. Rápido. Tá, logo depois, o Meditite corre na direção e ele vai tentar um low kick no Sprigatito. Defesa reduz o dano flat, é isso que ela Isso, faz? defesa reduz o dano flat. Um D20 só.
13. Não, é speed pra desviar e aí a defesa reduz o dano. Então. 13. Tá, perfeito. Ele se acertou. Vou pegar meus Então, dados de perfeito. dano, peraí. Perfeito, som de dado. Não, é que eu tenho muitos dados, pô. Que eu tô comprando um D4 no meio disso tudo, relaxa. Ele deu 5 de dano. 5 de dano? Menos a 4 sua de dano. defesa física. Ele corre na direção do Esprigatito. Aliás, ele deu 6 de dano por causa do stab. Ele corre na direção do Esprigatito, abaixa e dá uma rasteira, levantando as pernas dele no ar, e o Esprigatito cai de lado no chão, toma um pouco de dano, mas ainda tá de pé. Próximo, volta pro topo da ordem, é o Starly, porque o Palmo tá voltando do banheiro ainda. Mas, Começou a apressar ele, vendo ele no fundo do corredor. enquanto isso, uma entre 6 coisas vai acontecer. Eu vou rolar um D6 aberto aqui. Eu tenho uma tabela de coisas que vão acontecer. Afinal de contas, vocês estão lutando num prédio que está explodindo nesse exato momento. Aí cai uma pedra no Pokémon dos caras. É possível, ou um de vocês. Espero que seja um deles. Tá, um D6, 5. Não. Uma obra de arte voa na direção de alguém. Então, eu vou rolar um... bom, tem 5 Pokémon de pé. Vou rolar um D5. 1 é... a Liz, 2 o Skyler, 3 o Victor. Skyler. Rola o seu dado de speed pra tentar esquivar. Isso, logo. Eu Você sempre tomo essas porra. repara, o prédio continua tremendo e de repente um dos quadros desce da parede e vai descendo, girando assim, enquanto o prédio vai virando na direção do Starly, só que ele só esquiva pro lado e o quadro bate numa das vidraças, quebra o vidro e vai lá pro fundo, caindo 14 andares, perdendo mais uma obra de arte milenar. Próximo, Starly. Bom, depois você vai querer dar uma pressão nas coisas, né? Então vai dar um ataque rápido. Ok. No... tem bate o no Meditite e o Napto, né? Isso, exato. Ô, bate no que me bateu, velho. Mó vacilação. Nesse caso seria o Meditate. Eu vou no Meditate então, só porque você falou. 21, caralho! Nossa, mano, esse Starly é muito brabo, mano. Tá, rola o dano. Que tem stab, agora eu vou lembrar. Isso. É mais 2 que tem ataque. É dano pra cima, né? Isso, exato. 8 de dano. 8 de dano, que é exatamente os pontos de vida do Meditite. O Starly, absolutamente em chamas, esquiva do quadro e desce reto, assim, e acerta o Meditite em cheio no rosto, que só sai voando, deslizando pelo chão, nocauteado, com os olhinhos e as pernas pra cima. E resta apenas o Nato, que olha pra um lado, olha pro outro, se vê num 3 contra 1 e faz um... Nato! E ele balança as asinhas, tentando se preparar pra algum tipo de ataque especial, mas é o Sprigatito. Mano, o Brigatito vai tentar lanhar esse cara, velho. Ok? Ele vai usar aqui ataque. Mais uma folhagem. Ok. 17. Ele lança mais folhas e, meu Deus, vocês estão rolando muito bem, você acerta de novo. D6 mais 3 mais 2, 5. Ok. Você acerta uma boa pancada no Nato e as folhas voam na direção dele, parecem cortar ele vai indo pra trás, assim, com a pancada. Ele respira fundo e ele vai atacar o seu Sprigatito de novo. Ele vai usar, dessa vez... Deixa eu ver se ele tem algum ataque aqui que... Tá ligado? Que pode dar um tchan. Mas eu acho que não tem não, bicho. Ele vai usar raio de confusão no seu Sprigatito. Ou seja, só precisa rolar. Não é nem... É esquiva? Oi? Ou é defesa especial isso? Não, Confuse Ray você pode rolar defesa especial pra ver se você consegue não tomar. Mano, nenhum dos dois. Os dois são 0, o meu bônus. Então foda-se também. 6. Ok. Bom, vou tomar. Ele lança isso e o Sprigatito imediatamente vai balançando de um lado pro outro e vai uau, 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 e ele está confuso.
Beleza, é só os caras acabarem a luta antes de fazer alguma coisa. Logo depois, o Palmo vem correndo assim, ele voltando do banheiro, levantando as calcinhas dele. Ele vai soltando o kit de costura dele pro lado pra ficar com as mãos livres. Estala os dedos, balança a mão pra um lado, balança a mão pro outro, termina o alongamento dele e levanta os punhos e fala: Palmo! Pronto pra bater. Amigão, você tá meio atrasado. Nunca. Não foi uma boa hora. E o que ele vai fazer? Um teco nele. Não, soca. Ok. Mais ataque? Mais ataque. É mais ataque. Mais 2. Um D20 mais 2. E como o Tackle não tem a palavra punch no 9, a habilidade especial dele não é ativa. Ah. Tá. O Palmo especialmente tá rolando mal, se tá todo mundo rolando bem. O Palmo corre na direção dele, tenta um soco, só que ele só voa pra cima, tomando ar. E agora, mais um D6. 1 é um pedaço de debris voa na direção de um de vocês. Então, um D4, mesma ordem, 4 cai no Nato. 1. Boa. Brigatito confuso. Então você vai ter desvantagem pra esquivar disso. Não. Bom, tudo bem. 7 e 7. Ok. No meio dessa loucura de combate e explosões, uma pedra parece se desligar e se quebrar assim do andar de cima, e um pedaço de concreto gigante voa na cabeça do Sprigatito, causando 9 de dano. Ele apagou. Ele apagou, família. O Sprigatito tá andando pra um lado, andando pro outro, meio bêbado assim, e de repente... Pau! Um pedaço enorme de concreto amassa o chapéu dele e o Sprigatito cai no chão. Das perninhas pra cima e ele só faz um... Eu puxo ele de volta pra Pokébola. Você puxa ele de volta pra Pokébola e a luta se torna agora um 2 contra 1. Starly, Ataque rápido. mais uma vez, as asas dele atravessando o ar como se fosse nada. 5. Finalmente o Starly erra um ataque, enquanto o Nato também voando consegue se esquivar. E agora é a vez dele e ele vai usar... Só deixa eu checar alguma coisa, Claro. porque eu posso estar enganado, mas... Não, Psychic Fly não tem nenhuma interação mesmo? Eu sempre achei que Psico era super efetivo com voador, mas não é. Não tem. Não tem nenhuma. Eu também sempre achei. Acho que deve ser de alguma região, talvez, específica. Não tem nenhuma interação. Bom, então é isso. Bom, de qualquer forma, ele vai usar o ataque Psychic em você. Beleza. Que é defesa... Não, é esquiva, né? Esquiva isso. 9, droga. Tá, dessa vez ele te acertou. Não adianta você tentar usar evasiva, porque, de repente, ele dá 4 de dano. Aliás, 6 por causa do stab. Ai, tá tudo bem. Menos a sua defesa especial, que eu não sei se você tem. Não. Se tiver menos 1, inclusive, aumenta o dano dele. Não, é 0, relaxa. Ok. E, imediatamente, ele faz esse golpe, vai fechando as asas do Starly no ar, e ele perde o voo e cai no chão. E agora, o Palmo levanta os punhos, se preparando pra ser um herói, e ele vai dizendo pra ele mesmo... enquanto ele vai alongando os braços. Eu ia falar choque do trovão. Que ele quer muito bater no cara. Mano, o choque do trovão é válido também, pô. Palmo. Pikachu choque. Pikachu choque do trovão. Ok. Deixa eu só ver se esse ataque é físico ou... É especial. É especial, Especial. perfeito. Então vai ser um D20 mais seu dano de ataque especial. Que é mais um. Nossa senhora. Caralho, Ele é velho. pacifista. Continuidade dele.
Bom, o Palmo, não estando no dia dele, lança um choque do trovão e acerta um pobre civil que corria pelo fundo do campo de batalha. E o Palmo só olha e faz tipo um Palmo, levantando a mão assim, como quem disse, foi mal. Próximo, topo da ordem, o Starly volta ao ar, o as dessa luta. Já derrotou 2 deles, e agora? Olha pro Starly, o Starly é pra mim. Vamos logo. Ataque rápido. O cara só sabe repetir isso, velho. Mais um ataque rápido passa no ar. E o Nato que realmente está se mostrando um grande perigo pra vocês. De verdade, vocês estão correndo o risco de perder pra um Nato. Ele vai dar mais um ataque no E o Starly. D6? Oi? E o D6? Ah, é verdade. Preciso rolar o Sim, D6. eu vou apostar que vai cair coisa no Nato. Eu vou fazer essa aposta. Ok, é verdade. Por isso que eu lembrei. Eu já ia esquecendo. Bom, o Starly errou o ataque dele de qualquer forma. E 6. Que significa, então, que... Bom, uma das pessoas que tá em volta corre pelo meio do campo de batalha em pânico. Então, vocês veem o homem que acabou de tomar um choque do Palmo, ele só vai correndo, ele vai tipo... e ele passa no meio de vocês. Então, na verdade, o turno de vocês todos só passam e eu rolo mais uma vez. Enquanto vocês têm que esperar ele sair do meio do campo de batalha. Você pode não esperar também, pode atacar. Mais uma vez, mais um deles. Meu Deus do céu! Acabou a batalha, tem um monte de gente correndo. A gente tem que parar e esperar. E, por último, 4. Dessa vez... Meu Deus do céu. Deu um gato? Bom, 4. O chão treme, mudando as suas posições. Vocês veem que, imediatamente, o andar inteiro vai se virando e vocês todos perdem, os seus pokémons perdem a passada deles. Então vocês todos trocam a iniciativa. O Palmo se torna o primeiro, depois vai ser o Nato e por último vai ser o Starly. Então, Palmo, é você. Palmo, ataque Palmo. especial. Joga a rede nele. Você vai mandar ele fazer isso mesmo? Eu vou tirar a rede da mochila. Ok, então é um... Ele segura metade, eu seguro. Você vai ajudar? Maravilha, então. É um teste de destreza. Aliás, força mais o bonde que você tem com o Palmo. Meu Deus, eu tô muito animado pra isso, bicho. Eu quero muito que isso dê certo. Eu quero que isso dê certo também. Eu também. Ok, você levanta a rede, o Palmo levanta a rede do outro lado, vocês saltam, porque o Nato ainda tava voando, e pegam ele no ar, ensacam ele e puxam ele pro chão, e ele cai, e ele só vai dizendo, Nato, 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 enquanto preso numa rede, e você olha pro outro lado, e os 3 vilões estão olhando pra você, com os olhos arregalados, e um deles diz, meu Deus, ele é mais mal que a gente... Isso sempre funciona. E eles vão olhando pro lado, e o Palmo, e agora o ataque do Starly é certeiro, então mais um ataque rápido desce dos céus e afunda o Nato no chão, que cai nocauteado. Uma pergunta. Bom trabalho, vocês dois. Vamos, eu vou pros próximos. Você vê que na hora que você faz isso, todos os caras que estavam em volta vão dando uns passos pra trás, assim. Tá. Eles puxaram os Pokémon dele de volta? Puxaram. Ah, tá. Você vê que todos olham pra vocês meio assustados, assim. Todos dão uns passos pra trás. E um deles fala, não, não. E aponta pro Angel. Com ele eu não brigo não, pô. Essa rede aí é perigosa, cara. E, imediatamente, vocês veem as portas vão se abrindo, assim. Uns chutes. E a primeira porta é derrubada. E vocês veem, entra Nicholas com um distintivo da polícia. Outra porta derrubada. Nick. Mais uma porta. Nico. E a porta da saída de emergência é aberta. E ali está Plato. E imediatamente o Plato aponta a arma dele, aponta o distintivo e fala: Plato, aqui é a polícia. Levantem as mãos e venham calmamente. E imediatamente o líder dessa equipe, o Capitão Kudos, fala:
Isso me parece um problema seríssimo. Ele salta do topo da estátua, faz um giro e na hora que ele vai cair no chão, ele perde a passada, escorrega e cai de lado no chão. Eu quero tacar uma coisa na cabeça dele de novo. Você joga e agora que ele tá caído no chão, você pega justamente a pedra que nocauteou o Explicatito, joga na cabeça dele e ele, que já tava meio caído, a pedra bate nele e ele vira pra trás, nocauteado. E imediatamente todos os caras levantam as mãos. Os Eu caras, pego outra pedra e eu quero intimidar os outros. Você levanta outra pedra e eles todos deitam assim no chão. Eles, não, por favor, não, pelo amor de Deus. E um deles tá chorando assim. Eu vou me aproximar do cara dos caras que bateram no Esprigatito, tá ligado? Uhum. Eu boto. Eu pego um chapéu feio que eu tenho, tá ligado? Um chapéu tipo com as flores, um chapéu cafona, tá ligado? Todo colorido. Boto na cabeça dele e faço uma arminha com a mão e tipo, dou uma piscadinha pra ele. Cara, você vê que ele tá chorando. Quando você bota o chapéu, você aponta a arminha e ele fala: por favor, só não me machuca, era brincadeira, era tudo brincadeira. E imediatamente vocês conseguem ver os bombeiros vão entrando e aos poucos vocês conseguem ver segurando o prédio pelo lado de fora 2 Steelix impedindo que a estrutura caia e aos poucos alguns pokémons de água vão soprando e parando os incêndios. Como que esses caras conseguiram tantas bombas? Pelo amor de Deus, Olha o velho. líder deles. E imediatamente o agente Plato vê vocês e ele fala: excelente trabalho, agentes, e aperta a mão de cada um de vocês. Esse aqui? Não foi nada não. E ele fala: equipe Mnemose, não? Acho que os meus superiores vão gostar de ouvir disso. Talvez seja a hora daquela tão adorada promoção. Eu olho pros caras assim os caras que estão caídos no chão chorando. Eu falo, dá aí os panfletos, qualquer coisa de recrutamento deles, vai. E eles vão entregando assim. Vai liberar nas provas aí as evidências. E eles vão falando: tá bom, a gente ajuda em tudo. Só por favor, guarda a rede e a pedra. Tem algum dinheiro também? Tenho, fica com todo o meu dinheiro. Eu pego o dinheiro deles. Você pega o dinheiro, como é customado em uma batalha Pokémon, depois de você bater em todos os pets de uma pessoa, você pega o dinheiro dela antes de ir embora. Tem algum Pokémon pra pegar? Não, tô brincando. Não, isso aí já é proibido, bicho. Eu dou um peteleco na cabeça do último. E algum tempo se passa, vocês já estão do lado de fora, todos recebendo chocolate quente e aqueles cobertorzinhos de sobreviventes dos bombeiros. E vocês veem o agente Plato vindo conversar com vocês. Os 3 irmãos saem dando risada, como se fossem eles que tivessem salvado o dia, sendo que na verdade eles não fizeram absolutamente nada. E o agente Plato fala: 38. bom, ele se debruça na frente de vocês. Saiba que eu tenho o contato de vocês e talvez eu use. Vocês foram uma boa recomendação. Como eu posso pagar vocês por isso? Ele fala isso pra quem? Pra vocês gente? 3, isso. Boa pergunta, como que ele pode pagar a gente? Eu olho pros caras. Vocês são grandes treinadores, não? Vocês por acaso são parte da Liga Pokémon? Somos? A gente é registrado? Sim, vocês acabaram de se registrar. A gente se registrou sim, agora há pouco. Perfeito. Eu posso dar uma carona pra vocês até a primeira insígnia. A primeiro ginásio na próxima cidade, que tal? Porra, ainda bem, eu não aguento mais acampar. Assim, Uma condição. Cozinhar bem? De carro é uma viagem de tipo 6 horas, mas se precisarem eu pago um almoço no caminho. Perfeito. perfeito. E... Pode falar. Eu vou só quero fazer uma paradinha no Pokémart ali pra comprar umas poção também, que o Esprigatito ficou meio zoado. Não se preocupe. Eu imagino que vocês queiram. Mas antes, bom, e vocês veem passando assim, o Capitão Kudos com a algemado e ele fala: esse não é o último que vocês ouviram de mim. Haha, eu vou acabar com vocês. E... Mano, eu pego uma pedra e levanto.
ele abaixa a cabeça assim, ele fala: "Você não bateria em mim na frente de policiais?" E ele é colocado no banco de trás de uma viatura e ele olha pra vocês e fala: "Esse é só o começo da equipe Minemose. Eu não sou o líder, tá? Eu não sou a porcaria do líder. Eu só fiz esse ataque terrorista, mais nenhum." E, imediatamente, o agente Plato se vira pra vocês e fala: "Eu não sei se ele estaria tanto desacato à autoridade se ele soubesse que pena de morte é permitida aqui." Meu Deus do céu. E na hora que ele fala isso, ele fala: "Pena de o quê?" E ele olha pra vocês assim, um olhar meio perdido, e ele olha pra baixo e fala: "Ah, não, gente." Eu acho que esse é o preço de se pagar por uma cidade tão avançada. Mano, você vê que quando ele fala pena de morte, ele tá tipo, tomando um chocolate quente, ele cospe o chocolate quente assim, tá ligado? E a janela vai se fechando, e o carro vai embora, e o agente Plato fala: "Bom, de verdade, ele quase explodiu um dos maiores monumentos do mundo moderno e, bom, mais de 60 pessoas ficaram feridas. Foi um milagre que ninguém morreu." Realmente eu acho que ele não seria nem julgado aqui, talvez por um tribunal internacional por crimes contra a humanidade. Isso não foi o tipo de coisa que... Bom, a gente não pode ser leviano com esse tipo de coisa, sabe? Eu ouvi dizer que em Canto eles têm uma equipe que a punição deles é ser jogada pros céus toda noite. Não me Meu parece Deus. nada prático. Ou talvez seja um tipo mais lento de pena de morte. Ou mais rápido. Eu ouvi dizer de um lugar que eles colocam o mel no pé dos caras e botam cama erupt pra lamber. Quê? Mas acho que... depois eu explico. Ele olha e fala: "Bom, imagino que vocês estejam cansados. Imagino que vocês também tenham um hotel. Amanhã eu dou aquela carona pra vocês. Que tal?" Beleza. Tudo bem. "Prazer em conhecê-los. Agente Plato, out." E ele vira as costas e vai embora. E esse é o fim do capítulo de hoje. Mas... Nice. Eu vou anotar os pontos. Mano, é muito bom você ser a única pessoa, vocês serem a única pessoa sã no mundo inteiro, velho.